TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a 33ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de honra ao mérito e diploma de mérito Herbert de Souza, Betinho, a diversas instituições e personalidades, por proposição da presidente em exercício, vereadora Débora Palermo, e dos vereadores Eduardo Magoga, Fernando Mendes, Felipe Marquesi, Igor Diego, Jorge Schneider, Juscelino da Barbarense, Luiz Rossini, Major Jaime, Marcelo Silva e Nelson Osri. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene a presidente em exercício, vereadora Débora Palermo. Convidamos também para compor a mesa o presidente da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campinas, vereador Major Jaime. Convidamos o presidente da Academia Campinense de Letras e nosso anfitrião, Jorge Alves de Lima. Convidamos também o vereador Luiz Rossini. O vereador Juscelino da Barbarense. O subcomandante do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o Major PM Carlos Guilherme Cardoso. E a delegada Maria Helena Taranto Joia, coordenadora das Delegacias da Mulher, representando neste ato o diretor do DEINTER 2, José Henrique Ventura. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os homenageados desta noite. Inicialmente, convidamos os representantes das instituições que receberão o diploma de honra ao mérito. Representando o Conseg Barão Geraldo, convidamos a sua presidente, Neuza Monteiro Fernandes. Representando o Conseg Cambuí, convidamos o seu presidente, Carlos Alberto Cruz Filho. Representando o Conseg Campinas Sul, convidamos o seu presidente, Donizete Aparecido Romero.
Representando o Conseg Centro, convidamos o seu presidente, Fileto de Albuquerque. Representando o Conseg Centro-Leste, convidamos o seu vice-presidente, Rogers Fussi Aveiro. Representando o Conseg Centro-Oeste, convidamos o seu presidente, Francisco Augusto de Souza. Representando o Conseg Chapadão, convidamos o seu presidente, Vinícius Dotaviano. Representando o Conseg Novo Campos Elíseos, convidamos o seu presidente, Paulo Duarte. Representando o Conseg Souzas Joaquim Egídio, convidamos o seu presidente, Miguel Otávio Lenci Bortolotto. Representando o Conseg Taquaral e o Conselho Municipal de Segurança, convidamos o presidente, Dr. Marcos Alves Ferreira. Convidamos agora os homenageados que receberão o diploma de mérito Herbert de Souza Betinho. Por favor, recebam Cláudio José Ferrari. E recebamos, por fim, Eugênio Pacelli Castro. Convidamos os componentes da mesa e demais convidados a tomarem assento. Com a palavra, a presidente em exercício, Débora Palermo, para esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diplomas de honra ao mérito e diplomas de mérito Herbert Souza Betinho a diversas personalidades e instituições. Passo a presidência dessa homenagem, dessa noite, dessa reunião solene, ao meu querido colega, vereador Major Jaime, que preside a Comissão de Segurança Pública. Boa noite a todos. Presidente Débora Palermo, satisfação. Recebo, com muito gosto, para que a gente possa presidir e que a gente possa caminhar, mas a presidência, na verdade, é de todos nós e é uma homenagem para todos vocês que estão aqui e que fazem um trabalho muito importante pela cidade de Campinas. Muito obrigado. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada. Música Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira. Música Antônio Carlos Gomes.
cenas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Ser o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria amada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu famoso céu risonho menino, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esperas forte impávido osso, que teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus tesouros lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, honra para os tenras estrelado, retira o medimouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas sienes da justiça clava forte, virás no filho teu, não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Enviou justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite, a desembargadora Ana Amarilis Viváqua de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni. Relacionamos as seguintes presenças de autoridades e representantes que se apresentaram a este cerimonial. O comandante da primeira companhia, capitão PM Matheus David Carlucci, comandante da primeira companhia, representando o comandante do 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior, tenente-coronel PM Wilson Cardoso Júnior. Doutor Sandro Jonasson, delegado de polícia, representando neste ato doutor Duarte, delegado seccional da 2ª Seccional de Campinas. Sandra Regina Gouveia, do Conselho de Segurança Pública da OAB. Eduardo Penati Pierini, presidente do CONSEG de Montemor. Aldeir Melo e Solange Nigro, que foram presidentes por muitos anos do CONSEG Vila Industrial. Mário Eduardo Campos, gerente administrativo financeiro da ASIC Campinas. E João Santos, do Núcleo Alphaville, representando neste ato o presidente Marcos Viotto. Convidamos neste momento à tribuna o presidente desta solenidade, vereador Major Jaime, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos homenageados desta noite. Obrigado. Com todos aqui, né? Então tá bom. Boa noite a todos, mais uma vez. Satisfação, né, que a gente tem de mais uma solenidade, né, e a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Queria agradecer primeiramente a nossa presidente, Débora Palermo. Agradeço pela presença, agradeço por toda a ajuda, por tudo que, né, tem nos ajudado a proporcionar aqui na nossa cidade de Campinas. Vereador Rossini, um grande amigo, vereador também Juscelino Barbarense, também amigos que estão nessa mesa aqui, doutora Maria Helena, doutor Jorge Alves de Lima, Major Guilherme, né, agradeço muito pela presença. O próprio cerimonial já falou até de algumas pessoas que estão aqui, pessoas, né, ilustres que têm, na verdade, todo um trabalho, né, ligado aqui à nossa cidade de Campinas, né, alguns já foram atestados, muitos representantes aqui do CONSEG, pessoas que têm aí uma importância muito grande. Mas eu queria, inicialmente, para a gente não ser muito longo, né, estava eu hoje em São Paulo, presidente, e correndo para voltar, né? Então a gente participou de um evento junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e também o candidato, né, então candidato Tarcísio, com prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E eu ainda falei, né, estou agoniado porque eu tenho que ir lá, mas eu tenho que voltar também, né? Deu tudo certo, deu tempo, né? Estamos aqui, né, para poder fazer essa homenagem a vocês. Mas eu queria brevemente contar uma história, e quem vai contar uma história, não é uma história, vai narrar um pouco fatos, né, vai ser o Dr. Cláudio Ferrari. Ele que vai ter essa incumbência de contar um pouco da história do CONSEG na cidade de Campinas. Mas eu queria dizer para vocês que tudo o que nós estamos fazendo hoje, vereador Rossini, foi, na verdade, de um bate-papo que tivemos, eu e o vereador, já estou promovendo a vereador já, Dr. Cláudio Ferrari, foi num evento, eu não lembro, doutor, foi num evento, né, primeiramente, e a gente marcou depois no gabinete para conversar. E ele, o ano passado, falou, o ano que vem, em 2022, o CONSEG vai completar 25 anos.
E o Conseg, ele tinha comentado, o Conseg não lembro de homenagem, não lembro de nada ter acontecido com relação ao Conseg em si, ou aos Consegs. E aí eu falei até para o Hércules, Hércules, faz uma pesquisa, porque lá na Câmara Municipal, todas as homenagens são, na verdade, processos, né, que a gente começa como projetos, ou melhor, né, passa por votação, passa por comissão, tem toda uma sistemática e os caminhos que tem que seguir. E eu pedi, Hércules, faz um levantamento, porque eu acho que o Conseg já recebeu alguma coisa. E, para nosso espanto, a gente verificou que os Consegs da nossa cidade nunca receberam, né, nenhum tipo de homenagem. Se não me engano, acho que apenas um, não sei se o Hércules depois talvez lembre. Mas eu falei, não é possível. Né? Como é que a gente pode corrigir isso? Aí conversei com o Dr. Cláudio Ferrari para que a gente pudesse fazer uma homenagem. O dia do Conseg foi, na verdade, até o Dr. Cláudio que trouxe. O dia do Conseg aqui na cidade de Campinas é no dia 15 de outubro. Então, no último dia 15, houve aí, né, nós tivemos o aniversário de 25 anos do Conseg. E a história começa exatamente no Conseg da Vila Industrial, que hoje nós temos a satisfação de ter aqui, né, a Solange, Aldeir, né, que por muito tempo, né, a gente teve aí algumas batalhas, né, lá na região da Vila Industrial, e é muito bom que vocês estejam aqui. E foi nesse bate-papo, né, que foi ali para a gente pensar como é que a gente poderia fazer, mas o mais importante é que a gente tem que lembrar que, para que isso acontecesse, a gente tinha que ter a participação de todos os vereadores. Eu vou até pedir o roteiro com o nome dos vereadores, para eu não esquecer nenhum. Tá bom. Por que de todos os vereadores? Porque cada vereador tem um limite de honrarias que ele pode conceder durante o ano. E essas honrarias, né, a gente já está no final, alguns concedem mais, como eu, né, concedo um pouquinho mais, outros concedem um pouco menos. E a gente teve que conversar com todos os vereadores. E quando eu falei da ideia, falei, nós temos 25 anos do Conseg, seria importante a gente lembrar essa data e homenageá-los e agradecê-los pelo trabalho que eles executam aqui na cidade de Campinas. E conversei com vários, até alguns que não estão aqui, mas a gente só tinha, né, um limite, né, de Consegs, né, se a gente tivesse 15, talvez a gente tivesse 15 homenageados aqui, né, sendo homenageados pelos vereadores. Então, eu quero aqui, né, lembrar o nome dos vereadores que já estão aqui, né, que estão já à mesa, que é a nossa presidente, Débora Palermo, que é o nosso vereador Rossini e o nosso vereador também, Juscelino. Também nos ajudaram vereador Eduardo Magoga, Fernando Mendes, Felipe Marquesi, Igor Diego, Jorge Schneider, o Marcelo Silva, o Nelson Orsi também. E eu também fiz uma das homenagens, né? E até o meu coração aperta um pouquinho, e eu vou ser sincero aqui, porque eu trabalhei na primeira CIA do 8º, como capitão, e trabalhei também na terceira CIA do 8º, né? Barão Geraldo e Centro. Então, na hora eu tinha que fazer ali uma divisão, aí eu conversei com o Rossini e falei, Rossini, você, né, vai ter o privilégio de homenagear Barão Geraldo. E eu fiquei feliz, né, com isso. E eu vou fazer a homenagem ao Centro, mas, na verdade, aqui não é uma homenagem individual. É a cidade de Campinas. É isso que eu gostaria de falar para vocês. É a cidade de Campinas que está homenageando cada um dos senhores, cada uma das senhoras que estão aqui, por todo o trabalho que vocês já fizeram. Não somente os atuais presidentes, mas todos que já passaram. Se a gente fosse fazer uma lista aqui, eu não sei se o senhor trouxe uma lista preparada, né? Teria muita gente. Não sei se o Ceará também tem essa lista, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a lista é muito grande. São muitas pessoas que vieram, entenderam o que é ser presidente do Conseg, o que é ser voluntário. Né? A gente vai ter hoje também uma homenagem que vamos fazer, e a gente vai ter a honra ao mérito, que vai para os Consegs, né, como pessoa jurídica, mas a gente vai individualmente também homenagear duas pessoas que também fizeram parte da minha carreira profissional, que uma delas já falei mais de uma vez, que é o Dr. Cláudio Ferrari, mas também o Coronel Pacelli. Né, Coronel Pacelli, eu estava conversando, o Coronel, e explicando para a vereadora, né, para a nossa presidente Débora Palermo, que o senhor foi o nosso comandante. Quando eu cheguei aqui como segundo tenente, né, aqui na cidade de Campinas, o senhor era comandante da primeira CIA do 8º, e eu me lembro todo um processo que se começou ali, de discussão. O centro da cidade já era difícil.
Vocês acham o centro da cidade complicado, né? Tem várias coisas acontecendo lá ao mesmo tempo, né, seu Feleto? Mas naquela época também não era fácil. Eu lembro do capitão Pacelli, né? Então, o capitão Pacelli, à frente de um projeto que eu já conhecia em São Paulo, mas Campinas não tinha, que era o CONSEG, né? Que era o Conselho de Segurança. E veio essa ideia para Campinas. Eu sei que o coronel Pacelli foi em São Paulo, fez reunião, levou o doutor Cláudio Ferrari junto também. Me desculpe, mas eu não vou lembrar o nome do delegado que também iniciou isso, mas o doutor Cláudio vai poder fazer a justa homenagem a ele também. E com isso se iniciou toda uma história que vocês vão saber daqui a pouquinho. E o importante de tudo isso é que nós temos que agradecer os CONSEGs, todos, sem exceção, aqui na cidade de Campinas. Todos são, né, alguns falam da palavra abnegados, né, Ceará? Outros falam de voluntariados, outros falam de pessoas que, né, deixam até as suas horas de lazer ou até de atividade profissional para cuidar do CONSEG, se envolvem até com a vizinhança solidária, que dá mais trabalho ainda, né, de uns, não vou saber dizer, mas acho que de uns 6 anos para cá, né, 10 anos, né, para cá tem essa realidade que faz diferença na vida de cada um que trabalha e que se envolve com todo esse sistema de segurança. Então, o que a gente tem que fazer aqui hoje é agradecer a cada um de vocês, cada presidente que está aqui. E hoje estão todos os presidentes, né? Só está aqui o Aveiros, né, que está aqui representando o Pontim. O Pontim também é lá um dos primeiros, né? Pontim acho que deve ter uns 15 anos, 20 anos, não sei. 20 anos, né, o Pontim, né? Mas está o Aveiros aqui, o senhor Aveiros está aqui representando. E eu tenho certeza, né, que vocês vão poder ter muito respeito por esse diploma que vocês vão receber. É um diploma muito bonito, acho que vocês ainda não viram, mas é um diploma muito bonito. Mas vocês vão poder contar um pouco da história do porquê que vocês estão recebendo. E podem ter certeza, a cada um que perguntar para vocês o que é esse quadro, né, o que é esse diploma, onde vocês colocarem, vocês podem falar que é a cidade de Campinas que está homenageando o trabalho que foi desenvolvido pelo CONSEG, não somente pelo presidente, mas pelo diretor, pelo secretário, né, por todos que compõem o CONSEG, todos agora que também fazem parte, né, da vizinhança solidária, tutores, todos que trabalham e com afinco, para que a gente possa colaborar um pouquinho com a segurança pública. Nós temos aqui oficiais da Polícia Militar, né, temos delegados da Polícia Civil, né? O doutor José Carlos está lá no fundo, né, doutor José Carlos? Também tem uma história junto, né? E aí a gente só tem a agradecer, e a gente sabe que a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal fazem isso de ofício. Nós somos obrigados, né, Guilherme? Nós somos obrigados, como policiais militares, a fazer, né, a nossa atividade profissional. Mas os senhores não são. Os senhores se colocam à disposição, colocam o nome para uma eleição, e nós sabemos, vereadores aqui, nós sabemos como é difícil e complicado uma eleição, mas vocês colocam o nome para uma eleição e são elevados ao posto de presidente e assumem uma responsabilidade que é das maiores. E vem fazendo isso com toda certeza, com maestria. E por isso que eu não quero levar muito longe, a gente vai já para as homenagens, e a gente vai ter palavras depois das autoridades que estão aqui, e depois de algumas pessoas que foram escolhidas. Infelizmente, a gente não consegue, por conta do tempo, permitir que todos falassem, né? Eu gostaria que todos os presidentes do CONSEG pudessem falar, mas a gente não vai ter essa possibilidade por conta do tempo, né? O tempo exíguo. Mas vão ter alguns representantes que vão poder, né, usar a palavra e falar um pouquinho e representar todos os presidentes do CONSEG, todo o CONSEG, né, toda essa estrutura que existe na cidade de Campinas. E, olha só, o que é legal, né? Estava em São Paulo hoje e conversando com uma outra pessoa, eu estava falando com um vereador da cidade de Bragança Paulista, né, Ceará, e ele falando que, não estou falando mal nem bem, ó, e depois eu vou dar trabalho para os outros, viu, Guilherme? Mas em Bragança não tem CONSEG. Ele estava me perguntando como é que é isso, como é que funciona, como é que começa isso. E eu estava lembrando dessa história, ela é de 97. Começa essa história, né, como é que tudo vai acontecendo.
né? E eu falei, ó, se você quiser, você pode ir em Campinas, tem muita gente lá boa que pode dar algumas dicas para vocês começarem um trabalho, né? Primeiramente com a Polícia Militar, Polícia Civil, né? E vocês começam a desenvolver alguma coisa. Então, o que eu digo é que os Consegues de Campinas, né? Também a Vizinhança Solidária, já faz escola, já é uma referência do Estado de São Paulo, já tem feito muito, tanto aqui no município, quanto além das fronteiras do município de Campinas. E por isso, muito obrigado a todos vocês, viu? Que Deus abençoe, que vocês estejam realmente sendo iluminados a cada momento que vocês estiverem fazendo suas reuniões e que realmente vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês estejam fazendo. E principalmente que a população de Campinas ela seja realmente a beneficiária e ela receba todo esse trabalho e a dedicação que vocês têm. Muito obrigado. Agradeço. Neste momento, nós teremos a entrega do Diploma de Honra ao Mérito. As instituições agraciadas recebem a honraria por suas contribuições a ações de interesse público no município de Campinas. Primeiramente, convidamos para receber o diploma, por proposição do vereador Marcelo Silva, representando o Conseg Centro-Leste, convidamos o seu vice-presidente, Roger Fussi Aveiro. Eu vou solicitar que a mesa, né, esteja presente aqui. Né, o cerimonial, presidente, o cerimonial já conhece um pouquinho. A gente está toda hora quebrando o protocolo. Hoje a gente não vai quebrar muito, só um pouquinho. Né, mas vamos aproveitar essa oportunidade aqui. O Marcelo, não é isso? Convidamos agora para receber o diploma, por proposição do vereador Luiz Rossini, o Conseg Barão Geraldo, representado neste ato pela presidente Neuza Monteiro Fernandes. Recebe a honraria, por proposição do vereador Igor Diego, o Conseg Cambuí, representado pelo presidente Carlos Alberto Cruz Filho.
Por proposição do vereador Felipe Marquesi, representando o Conseg Campinas Sul, convidamos o seu presidente, Donizete Aparecido Romero. Nós convidamos o capitão Carlucci para que venha receber e tirar uma foto junto. Por proposição do vereador Major Jaime, convidamos agora para receber o diploma, representando o Conseg Centro, o presidente Fileto de Albuquerque. Recebe a honraria agora, por proposição do vereador Jorge Schneider, representando o Conseg Centro-Oeste, o presidente Francisco Augusto de Souza.
Por proposição do vereador Fernando Mendes, representando o Conseg Chapadão, convidamos o seu presidente Vinícius Dotaviano para receber o diploma. Por proposição do vereador Juscelino da Barbarense, representando o Conseg Novo Campos Elíseos, convidamos o seu presidente Paulo Duarte para receber o diploma. Por proposição da presidente em exercício, vereadora Débora Palermo, representando o Conseg Souzas Joaquim Egídio, convidamos o seu presidente Miguel Otávio Lenci Bortolotto. Neste momento, convidamos o presidente Marco Alves Ferreira para receber duas honrarias. Por proposição do vereador Nelson Ossri, ele recebe representando o Conseg Taquaral. E por proposição do vereador Eduardo Magoga, ele recebe em nome do Conselho Municipal de Segurança. Doutor Zé Carlos, por favor. Doutor Sandro. E o Luiz Alberto também. Cadê o Luiz? Ah, o Luiz está aqui, está tirando foto. Por favor.
Teremos agora a entrega dos diplomas de mérito Herbert de Souza Betinho, ambos por proposição do vereador Major Jaime. Os homenageados recebem a honraria por suas contribuições ao campo do voluntariado. Convidamos primeiramente para receber a honraria o senhor Cláudio José Ferrari. Por fim, convidamos para receber o diploma o senhor Eugênio Pacelli Castro. Nós parabenizamos todos os homenageados desta noite e solicitamos aos componentes da mesa que retornem aos seus lugares, por gentileza. Neste momento, chamaremos à tribuna para seus agradecimentos o nosso primeiro homenageado desta noite, senhor Cláudio José Ferrari. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Queria, na pessoa da doutora Débora, agradecer aí todos os vereadores também, o Major Jaime, meu amigo aí, o Major Guilherme, agradecer a todos os policiais aqui presentes, da Polícia Militar, a doutora Maria Helena, os policiais civis também, nossos amigos aí. Dizer que, assim, é uma satisfação. Eu estou muito, assim, recompensado por todo um trabalho que a gente iniciou há muito tempo atrás, né? Não sabíamos onde ia dar isso, não conhecíamos, não tínhamos nenhuma ideia. E ver que hoje está esse fruto aí, né, na nossa cidade, respeitada. E o que eu me propus foi assim, dar uma contada de história bem rápida, porque umas 2h30 eu acho que dá para contar. E se fosse para levar a história, daria isso mesmo, mas eu vou tentar ser bem rápido assim, para mostrar que realmente a importância que tem esse organismo, né, e como é que a gente começou tudo isso. O próprio Major Jaime aí já deu uma pincelada. Eu me lembro que eu moro na Vila Industrial, né? Eu morava e moro até hoje. E eu fui convidado para uma reunião num conselho da Prefeitura Municipal de Campinas, que era ainda o Chico Amaral, que era o prefeito, e o doutor Rui Rilo, na época, era o secretário de Segurança. E eu era presidente da paróquia São José, ali na Vila Industrial, do conselho paroquial,
E o padre falou, vai lá representar a paróquia lá na reunião. Fui lá, sem saber o que ia fazer e tal. Cheguei lá, estava tratando do assunto exatamente de segurança. E eu conheci essa pessoa maravilhosa aí, que foi o meu parceiro, aí, na época, capitão Passério, da primeira companhia do 8º, e hoje, né, coronel. E depois da reunião, a gente conversou um pouco, ele falou, tem um projeto aí em São Paulo, que eu ouvi falar, tal assim, tal de consegue, de comer isso. Eu falei, não, ele falou, não, é para a gente aprender o que é isso. Aí eu peguei e fui para lá. Peguei um dia, marquei na coordenadoria, fui lá conhecer o projeto, me interessei e trouxe para Campinas. Mas foi graças ao coronel Pacelli que a gente conseguiu implantar, porque realmente era um desafio. Vocês imaginam hoje, todo mundo sabe o que é Conseg, as próprias forças de segurança pública sabem o que é Conseg. Mas vocês imaginam, 25 anos atrás, um cidadão que não é de força policial ser empossado como presidente de um conselho que faz parte da Polícia Militar e da Polícia Civil. Na época era um desafio muito grande, porque eu não entendia nada de segurança. E quem entendia não podia falar porque o presidente era eu. Então, era assim, eu tive a sorte, repito isso, não tenho o maior orgulho de falar isso, de ter o capitão Pacelli como o representante da Polícia Militar na época que me ajudou, porque se não fosse por isso, talvez a gente não tivesse conseguido passar por todos os desafios. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, ninguém respeitava. Pra vocês terem ideia, a primeira reunião que eu marquei do Conseg era Vila Industrial e Centro, porque era da mesma companhia. Distribuímos 5.000 panfletinhos, assim, nas casas, contratamos aquelas pessoas que distribuem. Sabe quantas pessoas apareceram na reunião? 7. Quer dizer, eu falei, não, está errado, acho que isso aqui não vai dar em nada, né, porque não é possível. Mas aí persistiu, não, vamos persistir. E aí foi. Com a instalação disso, o que aconteceu? A mídia ficou sabendo que foi instalado isso aí, acabou propagando, e aí começaram os outros bairros ligar, como é que faz, queremos constituir. E aí nós conseguimos, né, montamos na época vários Conseg, ajudamos a montar vários Conseg na época, inclusive Taquaral, Cambuí, Taquaral, né, do Marcos, que até hoje é o presidente mais antigo e em atividade até hoje, né, porque o nosso Conseg já foi extinto, depois eu até vou lampejar um pouco isso. Mas foi assim, aí conseguimos montar vários, chegamos a ter 18 Consegs aqui em Campinas, porque na época não tinha limitação de Conseg por distrito, nem por companhia, né? E outras cidades, Nova Odessa, Paulínia, Vinhedo, Jaguariúna, e a gente foi propagando isso. Até teve um fato curioso, recebi um telefonema da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, da Coordenadoria dos Conseg, uma vez, que tinha um pessoal do Rio de Janeiro que tinha ouvido falar, não sei como, do Conseg de Campinas e que queria vir conhecer o trabalho. E veio uma comissão, deputados, delegados da época lá, e conheceram o projeto e gostaram, tanto que eles montaram um Conseg chamado Volta Redonda, que depois se estendeu para o Rio de Janeiro na época, baseado no trabalho que a gente estava fazendo. Então, acho que isso não é mérito, não. Isso foi uma coisa assim de trabalho mesmo. A gente já foi referendado aqui os 2 presidentes que me sucederam, né, o Aldeir, meu amigo, parceiro aí, a Solange, que é minha cunhada, fazer o quê, né? Ela não pôde escolher, né? Mas foi também uma das pessoas que ajudou desde o início, né? E que sucederam. E aí foi assim, quer dizer, até 2002, 2001 eu fui presidente, depois o Aldeir foi até 2006, aí a Solange assumiu, e até 2015. Em 2015, por mudanças de estrutura, de região, umas canetadas que a gente fala, né, da secretaria, que eles não estão nem aí com a questão histórica da coisa, simplesmente aboliram o Conseg Vila Industrial. Nós tivemos, hoje, né, o Conseg ainda continua como núcleo de ação local, a Solange é a presidente, mas pertence ao Conseg Chapadão. Nenhum desmérito nisso, muito pelo contrário, né, a gente tem muito respeito a isso, mas eu acho que o fator histórico aí devia ter pesado um pouco, porque realmente era o primeiro Conseg, foi a semente que foi plantada, mas são coisas da vida, né? Um outro fato que eu achei importante também a gente ressaltar, como a gente tinha 18 Consegs, eu tive uma ideia, falei assim, por que a gente não faz uma reunião dos presidentes de Conseg, que na época não tinha ainda o Conselho Municipal de Segurança, ele não estava, né, ativo, né, em 2007, 2019. Aí
reunimos os dois e criamos uma câmara, chamada Câmara dos Consegues. O que era a finalidade? Os presidentes faziam suas reuniões, traziam suas reivindicações, a gente reunia essa Câmara, e com base nessas resoluções, eu tinha outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, era o Dr. Fábio Bonini, que na época era o coordenador dos Consegues de São Paulo, que é uma pessoa maravilhosa. Eu até mandei uma mensagem para ele se ele poderia estar aqui, mas devido a problemas de ocupação não pôde. Eu gostaria que ele viesse para agradecer pessoalmente também, porque ele me deu uma força muito grande. Ele ajudava a corrigir os Consegues que estavam com problema. E a gente teve até um fato interessante. Foi marcada uma reunião regional dos Consegues em Campinas, ali no hotel Vila Rica, que era ali na saída, perto da Anhanguera, num sábado de manhã. E reunia todos os Consegues das regiões aqui. Isso foi em 2019, 2020. Não, 2017, 18, acho. Essas datas, às vezes, confundem muitos anos. Mas estava tudo pronto, né? Todos os Consegues representados, estava lotado o auditório. Eu recebi um telefonema dele que ele não estava conseguindo sair de São Paulo, porque não tinha teto para levantar o voo, o helicóptero que ia trazê-lo. Falei, mas e daí, o que eu faço? Toca a reunião. Eu falei, mas como assim toca a reunião? Eu sou presidente do Conselho, da comissão da Câmara dos Conselhos, mas o assunto que você ia tratar, na época, era um assunto delicado. Foi uma ideia que o governo teve de fazer um desconto na conta telefônica, não sei se alguém lembra disso, para ajudar um percentual na conta telefônica que depois seria direcionada para a segurança pública. Bom, moral da história, eu tive que conduzir a reunião, não foi aprovado, mandei a má notícia para ele, que aqui em Campinas ninguém concordava isso, e acabou, não foi só Campinas, a maioria não concordou. Né? E assim, o Jaime estava falando a respeito dos Consegues, realmente eu acho que foi uma ideia assim, que a gente conversou, né? E por que eu insisti que deveria ter essa homenagem? Porque 25 anos é uma história, Quer dizer, hoje a importância que o Consegue tem, eu até me emociono quando falo isso, porque a gente sabe como foi difícil, né? O Marcos, que é comigo aí no começo, o próprio Francisco também, que já, né? O Poutinho, que não está aqui hoje, mas o vice dele, sabe a dificuldade que era no começo a gente tocar isso. E por completar esses 25 anos, acho que merecia um reconhecimento da Câmara Municipal de Campinas, da cidade de Campinas, que é representada pelo nosso legislativo. Então foi por isso que a gente teve essa ideia. Eu acho que nada melhor do que isso para... E só lembrando um fator aqui, que quando nós completamos 20 anos, 5 anos atrás, nós fizemos uma reunião também na Câmara, mas foi do Conselho Municipal, que na época era o presidente do Conselho Municipal, e nós homenageamos também, inclusive consegui trazer vários Consegues da época antiga, que Miriam Becker, estava conversando com o capitão, a Miriam, tem um pessoal da antiga aí, que, infelizmente, Lúcia Otaviano, que está hoje aqui com o sobrinho dela, está aqui, o pessoal, né, a Edna, né, essa Edna era uma encrenqueira, arrumava cada crenca para a gente lá, mas fazia parte da democracia dos Consegues. E a gente achou isso aí, então achei que seria uma homenagem digna e que fique gravado, né, nos anais da Câmara, porque isso fica, né, em vídeo, fica tudo, que realmente a importância que tem esse conselho. Hoje não se pode falar em segurança pública se não falar de Consegue. Quer dizer, se tirar os Consegues, desculpem as forças policiais, mas acaba metade da resolução da segurança pública, porque não se tem mais informação, não se tem mais matéria para a coisa. Mais vale uma informação de um cidadão, que é ele que está vendo o que está acontecendo, do que 10 policiais dando conta numa rua, que às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Então, acho que foi por isso que eu insisti nisso, né? O Jaime até me deu essa oportunidade de falar um pouquinho mais, eu sei que o tempo é escasso, mas para poder colocar isso para vocês. O orgulho que eu tenho de poder ter sido, não é nem orgulho de ter sido implantador, mas orgulho de ter tido essa oportunidade de fazer isso lá atrás e de não ter desistido. Porque só vocês que são presidente do Conselho sabem o quanto é duro isso. Imagina lá atrás. Hoje é difícil. Imagina 25 anos atrás. As forças de segurança pública não entendiam o nosso trabalho, a população não respeitava o nosso trabalho, não confiava, e a gente tinha que fazer. Então, eu acho que isso valeu como uma experiência de vida para mim também. Tá? Então, eu queria encerrar só agradecendo mais uma vez, Major, dizer que realmente eu fico contente pela homenagem aos Consegues. Eu acho que eles merecem tão quanto eu, né, e tanto a Solange, os outros também que passaram por aqui, os mais antigos que não estão aqui, que eu não posso nominar agora porque
alguns só que eu me recordo, mas queria deixar isso registrado. A todos vocês, muito obrigado por terem dado prosseguimento a isso daí, tá bom? Obrigado. Nós convidamos agora à tribuna o homenageado Eugênio Pacelli Castro. Boa noite a todos. Senhora presidente, primeiro agradecer, não é? Palavra de agradecimento, agradecer a casa, a nossa casa, a Câmara Municipal de Campinas, por ter homenageado esse trabalho que foi difícil, mas foi muito gratificante. Agradecer aos vereadores, agradecer ao Major Jaime, nosso vereador também, agradecer aos presidentes dos conselhos que estão aqui. E dedicar esse diploma, na verdade, a Rose, a minha esposa, né, porque essa dedicação foi extensa. Houve, na época, a dedicação foi muito intensa. Então, ela teve que conviver com a ausência nossa, né, que ia até tarde da noite, essas reuniões, e dedicar aos meus filhos, a Érica e o Leonardo, que está aqui prestigiando, e contar um pouco, rapidamente, a história. O Conselho nasceu de uma ideia, essa ideia nasceu do Franco Montoro, André Franco Montoro, que foi um governador nosso, uma pessoa de alma democrática. Ele tinha um lema, né, na época, para o Estado, que o Estado era um gigante de pés de barro. Era o lema do Franco Montoro. E dizia que precisava fortalecer os pés do Estado. E os pés é o povo. Então, ele tinha essa ideia e se criou, em 1985, o Conselho, esses Conselhos de Segurança. E qual era o papel desses conselhos? Era fóruns, criar fóruns de gente, de povo, um presidente civil, 2 membros natos da Polícia Civil e da Polícia Militar, para se discutir segurança. Porque o povo é o dono, né? O povo tem a participação do povo, é que era a solução para a segurança. Então, foi instituído em 1985, teve uma experiência, foi muito incipiente no começo. Aí o Franco Montoro acabou saindo e faleceu, né? Houve um hiato grande. Aí um dia foi criado aqui um conselho em Campinas também, na Secretaria de Segurança Pública do município, um órgão lá que chamava Conselho de Segurança. Foi lá que eu conheci o Cláudio também, né? O Cláudio estava lá para reivindicar os problemas de segurança do bairro dele, da vila. Foi lá com o Ruirilo sentado, as atas. Aí eu falei para ele: olha, por que vocês não criam um conselho para renascer aquilo que tinha sido extinto? Né? E o Cláudio abraçou isso. Ele abraçou isso. E valeu a pena. Valeu a pena. Então, foi criado lá um trabalho enorme, mas foi criado o conselho, e o objetivo era esse mesmo, as pessoas que vir discutir segurança ali, um foro de discussão de segurança. E, com o tempo depois, a polícia adotou também o policiamento, a forma comunitária de se policiar, né? E a participação da comunidade. Nós adotamos um modelo parecido com o do Japão, e veio a calhar com os conselhos. Os conselhos já eram instituídos, então facilitou o trabalho da implantação da forma comunitária de patrulhar. E o ápice foi nessa época que o Cláudio estava presente, né? E participação era a palavra-chave do policiamento comunitário.
Participação. Sem participação não tem como, né? E o povo que ajudava ali a distribuição do efetivo, né, de policiamento dentro de uma área definida, e os conselhos, então, vieram a calhar na implantação do policiamento comunitário do Estado. Existia um coordenador central dos conselhos lá em São Paulo, né, um civil também, e havia também um capitão da minha turma, hoje coronel aposentado, que fez, inclusive, o hino dos conselhos. Os conselhos têm um hino, não sei se vocês sabem disso. Coronel Arruda. Tá? Então, é isso. Valeu a pena? Valeu. E tem que continuar. E precisa fomentar isso. Tem que haver a participação da comunidade, sim. O povo é o dono. Né? Discutir como se distribui, tecnologias, e modificação de ambientes. Eu lembro que na vila tinha um problema sério. Existia um pátio de apreensão de veículo, era aqui na Vila Industrial. Insegurança total, homicídios era gigantesco ali naquela área. E foi dentro do Conselho de Segurança, que nasceu a ideia de modificação daquele ambiente. Envolveu o delegado, que também participava. Nós conseguimos tirar aquele pátio, foi feita lá uma modificação ambiental fantástica. O índice de criminalidade caiu lá embaixo. Da onde nasceu isso? Essa experiência? Do povo, da comunidade da vila. Então é isso. Parabéns aí aos que estão agora vestindo essa camisa, né? Fica aqui minha palavra de estímulo a vocês. Faça valer mesmo. Não é lá só sentar e não haver participação, não haver essa força para que a segurança aconteça. É isso. Parabéns à Câmara, parabéns ao presidente, parabéns ao Major Jaime, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra, representando o Conseg Taquaral e o Conselho Municipal de Segurança, o presidente Dr. Marcos Alves Ferreira. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Débora Palermo, em nome dela, as demais autoridades presentes, mas eu gostaria de fazer duas referências também ao Dr. Jorge Alves de Lima, que abre esta casa às nossas reuniões, fazendo com que essa casa, essa belíssima casa, seja melhor ocupada, não é, doutor Jorge? E isso traz para nós um benefício muito grande, que temos uma dificuldade imensa de espaço para reunião. Quero fazer uma referência também ao vereador Major Jaime, que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Campinas, por essa iniciativa também, caminhada pela Câmara, de homenagem aos Consegues. Passaram antes de mim aqui duas falas históricas, de todo um contexto dos Consegues de Campinas. E eu hoje, como presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública e também fundador, presidente do Conseg Taquaral, hoje o mais antigo, depois da desativação da Vila Industrial, e representante desses consegues neste conselho que eu também presido, que é o Conselho Municipal. Os presidentes me dão a honra de representá-los. Me foi dito aqui que eu tinha 1h30 para falar, né? Eles falaram menos, né? E aí eu tive que colocar no papel para poder cumprir aquilo que pede o cerimonial, senão passa, né? Mas depois de ouvir essas palavras amenas aí, a gente tem que ouvir também a realidade que a gente vive hoje, né?
Certa vez eu recebi do Conseg Centro-Leste, presidido pelo meu querido amigo João Carlos Pontim, o seguinte pensamento da antropóloga cultural norte-americana Margaret Mead. Ela diz: nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos criativos e comprometidos possa mudar o mundo. Realmente, esta é a única coisa que sempre faz mudar. Os Consegues, criado pelo decreto estadual número 23.455, de 10 de maio de 1985, teve o seu enraizamento em Campinas em 15 de outubro de 1997, com a fundação do primeiro Conseg da Vila Industrial. Em seguida vieram os Consegues Taquaral, São Bernardo, Cambuí, Centro-Leste, Jardim Aurélia, Novos Campos Elíseos, Padre Anchieta, Jardim Aeroporto, Integração, Campinas Sul, Souza Joaquim Egídio, Barão Geraldo, Centro, Centro-Oeste, Chapadão, Ouro Verde e Campo Grande. É provável que eu tenha esquecido de citar algum Conseg, mas peço desculpas, pois se isso aconteceu, é reflexo da marca delével do tempo. O Conselho Municipal de Segurança Pública, criado pela Lei Municipal número 11.320, de 26 de julho de 2002, surgiu no auge da crise da segurança pública em Campinas, que culminou com a morte do então prefeito Antônio da Costa Santos. No momento da fundação desses conselhos, o que éramos na época? Senão um pequeno grupo de cidadãos criativos e comprometidos, querendo de forma intransigente uma Campinas mais segura. Esses abnegados cidadãos fazem um trabalho voluntário de qualidade, com sacrifício, dedicação, doação, custeando do seu próprio bolso as despesas de manter esses conselhos atuantes, pela falta de interesse do Estado e do município que os criaram, contrariando a própria Constituição Federal. Infelizmente, coisa muito comum nos dias atuais. A verdade é que a segurança pública de Campinas hoje não pode prescindir destes conselhos. Por isso, quero agradecer e parabenizar, em nome dos Consegues e do Conselho Municipal de Segurança Pública, a Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do vereador Major Jaime, presidente da Comissão de Segurança Pública dessa respeitável Casa Legislativa, por esta louvável iniciativa que muito nos honra. Não realizamos esse trabalho voluntário de excelência esperando qualquer tipo de honraria, mas humildemente agradecemos quando elas acontecem, porque afinal não é tão comum, como aqui já foi registrado pelo próprio Major Jaime. Eu gostaria também de fazer uma referência, até porque aqui também foi falado de uma rede de proteção social que veio a se instalar aqui em Campinas, ligado aos Consegues, há 10 anos atrás, começou lá no Conseg do Taquaral, hoje está por Campinas como um todo, que é o programa Vizinhança Solidária. E eu dizia para o Coronel Telmo, que esteve aqui a meu convite no CPI 2 em outubro do ano passado, dizia: Coronel, um programa como esse, se um Conseg atuante, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque as polícias fazem a sua parte, mas se não tiver um Conseg atuante para fazer encaminhar as diversas demandas, que são muitas, dos diversos núcleos que se organizam, ligado a esses Consegues, essas demandas que nós chamamos de prevenção primária, junto às diversas secretarias e autarquias municipais, a polícia não vai fazer isso. Então,
Então, precisa, de fato, um CONSEG atuante. E nós sabemos, e eu tenho dito nas reuniões para a criação desses núcleos em Campinas, que hoje são mais de 100, não é? Aí eu digo sempre para eles o seguinte: lidar com o poder público municipal, e vocês, vereadores, podem me confirmar isso que eu agora vou dizer, a sensação que nós temos enquanto população é que o poder público é um elemento surdo, não é? Uma máquina que foi feita para não funcionar, e precisa de alguém com autoridade para gritar no ouvido desse elemento surdo que ele tem que atender, porque senão tem consequências. E hoje, quando chega um ofício de um CONSEG, digo isso pelo do Taquaral, mas sei que são de todos, o poder público, ele diz assim: não, nós temos que atender. E o poder público que atende é um poder público inteligente. Por quê? Porque quando essas demandas são encaminhadas às diversas secretarias e autarquias municipais do município, já é feita uma triagem. Então, o poder público inteligente atende essas demandas. Por quê? Porque se isso é bom para aquela população que se organizou, que encaminhou e que é atendida, é bom para as polícias, para um trabalho mais eficiente e eficaz, é melhor ainda para o gestor maior do município, porque está se mudando o ambiente para uma melhor qualidade de vida da população. Mas nós gostaríamos que isso fosse uma realidade de fato, que não precisasse de tanta luta, de tanto esforço, não é? Como eu disse, o trabalho de cada um aqui é um trabalho voluntário, cada um tira do seu dia a dia, da vida profissional. Eu estou nesse trabalho voluntário há simplesmente 46 anos. Foram 16 anos na saúde e quase 30 na segurança, porque a questão da segurança, Major Pacelli, não vieram só com os CONSEG, já vieram antes, quando a gente se reunia para discutir as nossas questões aqui, e eram muitas, não é? Então são mais ou menos 46. E eu dizia para ele, falava, o doutor Sandro falou para mim agora de pouco, não tem aposentadoria, eu dizia para o Major Pacelli: vocês todos já se aposentaram. O que eu vejo de comandante, de polícia e de delegado que já se aposentaram, não são poucos. E nós continuamos aí, não é? Mas eu acho que chega no momento que tudo tem começo e tudo tem fim, não é? São um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Nós estamos vendo aí pessoas novas entrando dentro desse contexto, pessoas novas com interesse de dar continuidade a esse trabalho de resultado. Isso tem que ser feito mesmo, tá certo? E eu quero aqui finalizar, mais uma vez, agradecendo à Câmara Municipal, porque apesar do Cláudio ter feito uma referência lá atrás da Câmara Municipal, mas não foi uma coisa direcionada diretamente aos CONSEGs, não é? E, de fato, mesmo a gente não esperando nenhuma honraria, isso é importante que seja feito, até para aqueles que estão chegando, não para nós que estamos saindo, porque aí o trabalho já foi feito. Então fica o meu agradecimento, parabéns a vocês por essa iniciativa, muito obrigado. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra as autoridades da nossa mesa. Convidamos, primeiramente, a delegada Maria Helena Taranto Joia, coordenadora das Delegacias da Mulher, representando neste ato o diretor do DEINTER 2, José Henrique Ventura. A altura não dá. Pior que eu estou de salto. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, eu vou dizer só duas palavras. Primeiro, parabéns. Parabéns pela honraria merecida e justa. E segundo, muito obrigada. Obrigada a todos os senhores, em nome da Polícia Civil do Estado de São Paulo e como cidadã campinense. Um abraço, sintam-se todos abraçados e, por favor, continuem. Muito obrigada, viu?
Nós convidamos agora o Major PM Carlos Guilherme Cardoso, subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Digníssima presidente, doutora Débora Palermo, presidente da mesa, pela qual eu cumprimento as demais autoridades, ao ilustre Major Jaime de Souza, presidente da Comissão de Segurança Pública, meu eterno instrutor, amigo e irmão. Sempre vou referenciar dessa forma. Aos meus irmãos de farda, os oficiais, ao capitão Carlucci, ao capitão Lansoni, meu eterno comandante, meu padrinho de casamento, para quem cruzou minhas armas, aos homenageados, vou falar da dona Neuza, a qual eu cumprimento os demais homenageados, senhoras e senhores, uma boa noite. Segurança pública, já ouvimos algumas vezes, né? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E os senhores e senhoras fazem parte desse processo. Nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida. A nossa missão é de proteger as pessoas, de combater o crime, de preservar a ordem e aplicar a lei. E os nossos valores consagrados, entre eles eu sempre destaco em vocês, essas pessoas queridas com quem eu convivo. É a honestidade, a honra, a proteção e a coragem que vocês têm. Parabéns pela coragem que vocês têm de assumir conosco essa missão preciosa de proteger as pessoas. Obrigado, boa noite. Convidamos agora à tribuna o vereador Juscelino da Barbarense. Em nome da presidente Débora, cumprimentar os nossos vereadores, colegas vereadores, nossas autoridades, todos presentes aqui, como todos que participam dessa solenidade, dizer que, realmente, parabenizar o Major Jaime por essa iniciativa, mais do que merecida, porque, como já foi dito, não tem nem palavra para dizer mais depois de tudo que foi dito aqui, né, por essas pessoas, com as experiências que têm. Mas só dizer para vocês que, realmente, para mim é uma gratificação muito grande poder estar homenageando vocês, pessoas que também tem direito, quase todo, como foi dito aqui, é dever do Estado cuidar da segurança nossa, mas nós sabemos que nós também fazemos parte disso. Como eu estava comentando um pouco com a delegada, a população reclama muito, pede muito, e foi dado um exemplo muito claro aqui, que distribuiu 5.000 papéis e apareceu 7 pessoas. Todos sabem reclamar, aí o direito, nós estamos todos iguais, porque todos nós temos deveres e obrigações. Então, gente, só dizer, parabenizar vocês que fazem o trabalho voluntário, que a gente sabe que não ganha nada por isso. Como todo mundo podia estar na sua casa, descansando com a sua família, não. Vocês pegam o tempo de vocês, precioso, e vai para uma discussão, ouvir coisas, às vezes, nem sempre, de pessoas incompreensíveis. Então, parabenizar vocês por essa coragem de vocês e pedir a Deus que continue abençoando, que nós consigamos fazer esse trabalho para que o nosso país seja cada dia um país mais justo. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós convidamos agora à tribuna o vereador Luiz Rossini. Boa noite. Cumprimentar a nossa presidente Débora Palermo, vereador Major Jaime, vereador Juscelino, doutora Maria Helena, em nome de quem cumprimento os representantes da Polícia Civil, na pessoa do Major Guilherme e também os membros da Polícia Militar aqui presentes. E um cumprimento e um abraço especial ao nosso anfitrião, Jorge Alves de Lima, biblioteca ambulante, assim, memória da história, memória viva da história de Campinas, né? E abrindo esse espaço para esse evento maravilhoso. Neuza, Carlos Cruz, Donizete, Fileto, Francisco, Paulo Duarte, Miguel, que representa os consegues que estão sendo homenageados hoje, Marcos Ceará, Cláudio Ferrari,
Coronel Pacelli, que recebem hoje o diploma Herbert de Souza, pelo trabalho voluntário e demais. E Vinícius do Otaviano, perdão, você saiu da fila aqui, também representando o Conseg Chapadão. Rapidamente, a Câmara hoje, ao homenagear os Consegues, traz o reconhecimento da população de Campinas pela importância do papel e da missão desenvolvido pelos Consegues, que, na minha visão, tem ajudado a alargar o conceito de segurança. Segurança não é só polícia na rua. E, nas discussões no Conseg, a gente percebe que uma rua mal iluminada, um terreno com mato alto, é fator de insegurança. Então, nós temos que trabalhar esses fatores ambientais para melhorar as condições de segurança. E também trabalhar fatores comportamentais. Às vezes, as pessoas se colocam em situação de insegurança, quando fica com o celular distraído, andando por aí, dando sopa para o azar, quando para um carro estacionado e larga uma bolsa dentro do banco. E isso eu aprendi nas reuniões do Conseg de Barão Geraldo, no Conseg Chapadão, quando os agentes de segurança, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, a comandante Lourdes teve que se ausentar, porque ela teve que acompanhar uma operação, mas os profissionais de segurança, nesse contato, nessa proximidade com a comunidade, com a sociedade, troca, passa informações, orienta e ajuda a criar esse ambiente mais seguro na nossa cidade, recebendo as demandas, as autoridades, as forças de segurança, e dando devolutivas de ações e também instruindo as pessoas de como é que a gente constrói uma cidade mais segura. E eu quero também falar uma característica dos Consegues através dos núcleos de vizinhança solidária, que tem recuperado o espírito de vizinhança que a gente perde nas grandes cidades, que é aquele olhar do vizinho, aquele cuidado, aquele espírito de solidariedade, um cuidando do outro, que isso também contribui muito, com a segurança na cidade. Então, por tudo isso, eu quero, mais uma vez, aqui cumprimentar todos os Consegues, dizer obrigado, que Deus continue protegendo, abençoando vocês, agradecer às forças de segurança por compreender esse papel de integração com a sociedade, como disse o Coronel Pacelli, dar oportunidade e a participação do povo em discutir coisas que afetam a vida dele e que, às vezes, ele não sabe como fazer. Por tudo isso, o aplauso é para vocês. Parabéns. Obrigado. Uma honra estar aqui hoje. Convidamos agora à tribuna a nossa presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, vereadora Débora Palermo. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Major Jaime, e parabenizá-lo por esse evento. É mais do que merecido, mais do que justo, considerando o trabalho que vocês desenvolvem. Quero cumprimentar os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e também a nossa Guarda Municipal, e todos que essa noite vieram prestigiar essa reunião. E me dirigir aos presidentes do Conseg. Eu já fui presidente do Conseg, eu sei o quanto é difícil, E considerando que hoje o trabalho voluntário é tão difícil, as pessoas não se doam mais. Ninguém quer fazer mais nada voluntário, E vocês se doam, para ajudar a população, para ajudar o bairro, para ajudar a nossa cidade. É de uma importância enorme. Eu sei que não é só segurança pública que se trata no Conseg, é perturbação do sossego público, é poda de árvore, é iluminação. Eu me lembro, até em Sousas, nós discutimos até a construção de uma nova ponte. Não consegue. Consegue dar voz à população para levar as demandas. E eu acho que nada melhor, e eu gostei muito da fala
do Marcos, quando ele falou, é importante que o poder público ouça a população. E o consegue, os conselhos, né, de forma geral, são a voz da população. E nós, vereadores, somos o representante de vocês. Então, nós temos que ouvi-los para poder atender aquilo que a população está solicitando, está apontando, as demandas que eles trazem, né? Então, vocês são pessoas assim de extrema importância, relevância, fazem um trabalho magnífico nessa cidade. Eu agradeço a Deus por ter pessoas assim, ainda que se colocam, às vezes, em risco, né? Eu tenho uma inimiga até hoje por conta do Consegue, por uma festa que fizeram numa praça lá em Sousas, uma Oktoberfest na Praça de Sousas, e eu representei, porque eu nunca prevariquei da minha função, e nunca vou prevaricar, nem no Consegue, nem como quando eu fui 12 anos conselheira tutelar, nem agora na Câmara como vereadora. Nunca, vocês nunca vão me ver deixar de fazer aquilo que cabe a mim fazer. Então, eu sei a dificuldade que é, mas eu sei o quanto é gratificante também, né, poder servir a população, poder servir ao povo, junto das forças policiais que são de extrema relevância, né, para a garantia da segurança pública da nossa população. Quero parabenizar o Major Jaime por ter organizado essa reunião, essa homenagem. Presidente da Segurança Pública, um parceiro nosso ali na Câmara, a quem eu tenho grande admiração pelo trabalho, né? Nosso líder Rossini, Juscelino da Barbarense, e agradecer também ao Dr. Jorge por abrir essa casa, colocar sempre à nossa disposição essa casa que sempre nos recebe tão bem. Obrigada a todos, e muito obrigada, e continuem esse trabalho lindo, coragem. O Marcos não tem nada que falar de parar, Marcos, tem que continuar, e agradecer à Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, por todo o trabalho que vocês desenvolvem. Vocês têm minha admiração. Muito obrigada. Com a palavra agora, o presidente desta solenidade, vereador Major Jaime, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Vamos finalizar, né? Já estamos há algum tempo, mas serei muito breve, bem breve mesmo. Mais uma vez, né, a gente agradece, e aqui, Dona Neuza, muito obrigado, Sr. Carlos Cruz, também por todo o trabalho, né, Donizete, né, que é até a área da região onde eu moro, né, Donizete? Então, é importante. Sr. Feleto, com toda a Batalha do Centro, que tem, né, todos os dias, já de alguns anos, Sr. Francisco, Sr. Paulo, Otávio Lenzi, né, Otaviano também, Vinícius, muito obrigado, né, pelo trabalho do Chapadão. Será também da mesma forma, né, você tem duplo serviço, né, vamos dizer assim, né, tanto no Taquaral quanto à frente aí do Conselho Municipal de Segurança. Mas também quero agradecer muito o Dr. Cláudio Ferrari, né, e o nosso comandante, né, nosso eterno comandante do 8º Batalhão, né, Coronel Pacelli. O que a gente tem que lembrar é realmente as coisas boas. E quando veio essa ideia, Dr. Cláudio, mais uma vez aqui, frisando isso, foi uma ideia que assim a gente ficou com a equipe lá. A equipe está lá ao fundo, lá está o Ortega, está o Soares, está o... Obrigado, Vinícius, até por lembrar isso, né? A gente não consegue fazer nada se não for por essa equipe, né? Então, Ortega, Soares, né? Tá ali o Hércules, mais o Cezão, e a Sônia também está lá, né? E a gente ficou discutindo como é que a gente poderia fazer. E depois, trazendo isso para os vereadores, né? Surgiu essa ideia da gente fazer essa homenagem. E saio daqui muito feliz com isso, de vocês terem, né, esse reconhecimento. Alguns falam, mas por que honraria? Fica dando honraria, tem alguns vereadores até que brincam nesse sentido, mas para quem é militar, para quem tem não só
por ser militar, mas tem um cumprimento de uma missão, às vezes ele não espera nada, né, Ceará, monetariamente, financeiramente. Tem algumas empresas que dividem os seus lucros, né? Chega lá, como é que é o nome? Eu nunca lembro. Não, tem o nome certo. PLR. Olha, eu nem sei, porque a gente nunca recebeu, né? A gente não tem ideia de como que é isso. Mas, na verdade, o principal objetivo é ver a realização de algo, né, de alguma coisa que foi pensada, foi colocada uma meta, um objetivo, e vocês têm cumprido tudo isso. E uma honraria, eu acho que é o mínimo, né? Como militar, eu me sinto, né? Estou aqui com 2 capitães da Polícia Militar, a gente se sente muito orgulhoso de receber uma medalha, receber uma honraria, e a gente vê que alguém lembrou da gente. E é esse o motivo, né? Esse é o verdadeiro significado do que a gente está falando de honraria. E como o próprio nome diz, honra. Vocês são pessoas, homens e mulheres de honra, e por isso estão sendo homenageados. Eu agradeço vocês por isso. E como falou a nossa presidente, não vamos esquecer aqui a excelente participação que tem nos consegues da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não sei se alguém... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é mais fácil essa pergunta, né? Quem não participou de nenhuma reunião do Conseg? Que não participou? Todos aqui já participaram? Todos? Não, levanta a mão. Quem? O senhor e a senhora. Vocês não têm ideia como é uma reunião do Conseg. Às vezes é uma reunião muito tranquila e às vezes não é nada de tranquilidade. Vocês sabem disso. Às vezes tem que ser assim, né, mão de ferro, para segurar ali, às vezes ali a angústia de algumas pessoas que aparecem, né, Ceará, porque as pessoas vão lá angustiadas colocar os problemas deles ali como se fosse o maior problema, e a gente tem que considerar isso, às vezes é o maior problema que ele está tendo naquele momento, aí é resolvido, ela desaparece, nunca mais volta, não diz nem obrigado. E isso é uma constante, né? Eu nem sabia que o nosso presidente foi, né, presidente do Conseg, mas esse trabalho é um trabalho realmente que não é fácil. Está aqui o Vinícius, né, no Chapadão, eu imagino como é que é as batalhas, né, e as lideranças que tem, cada bairro aqui tem as suas lideranças, pessoas que chegam, mas a gente quer enaltecer muito, né, o trabalho que é feito também. A Prefeitura de Campinas tem que ter um trabalho até mais atuante nesse sentido, é uma missão nossa aqui. O Rossini, Juscelino, nosso presidente também sabe disso, dessa importância. E eu gostaria de falar uma última palavra. Tenham fé. Tenham fé que eu estou com o sentimento de que a gente pode ter dias melhores na segurança pública no estado de São Paulo. Eu acho que a gente pode mudar um ciclo, ter uma mudança, né? Eu conversei com uma pessoa que pode ter uma oportunidade de fazer diferença na segurança pública do estado de São Paulo, né? E eu vejo que isso é possível, que a gente possa, como eu disse para um policial há um mês atrás, menos até, eu falei, não me cobre já em janeiro ou fevereiro, não vai cobrar que não vai dar tempo ainda. Mas eu acho que daqui a uns 6 meses, talvez a gente consiga ter, vocês vão perceber algo diferente na segurança pública do estado de São Paulo. Então, tenho essa fé, tenho essa vontade de ver isso acontecer e de participar, né? Isso é o mais importante. Está aqui o seu João, né, lá do Alphaville, que tem uma parceria muito forte, muito grande, com toda a estrutura de segurança. Então, tenham essa confiança, que vai melhorar. A gente está em momentos difíceis, sempre, mas eu tenho comigo que a gente vai ter uma melhora na nossa segurança. E, para finalizar, presidente, com a sua autorização, né, se a senhora permitir que a gente termine, né, e finalize esse evento, fico muito feliz realmente de estar aqui, e da senhora também me dar essa oportunidade de poder ter essas palavras, né, e poder a gente finalizar. Então, com a sua permissão, com a permissão de todos aqui, a gente gostaria de finalizar, principalmente, com a bênção do nosso Senhor, e que Deus possa realmente fazer muito mais como Ele tem feito, dando proteção, dando saúde, dando condições para que a gente esteja levantando todos os dias, né, firme e forte, para cumprir a nossa missão, como vocês têm cumprido. Que Deus abençoe e muito obrigado.
TV Câmara, Campinas.